Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Democracia, o canal onde a gente discute democracia, eleições, direitos fundamentais e os impactos das transformações tecnológicas na nossa vida pública, na nossa vida política. Eu sou Alessandro Braga e hoje nós vamos falar sobre um tema que já está moldando o presente e que será decisivo para o futuro das eleições, justamente a inteligência artificial. A inteligência artificial já influencia como campanhas são planejadas, como mensagens circulam, como eleitores formam opinião e como instituições tentam proteger a integridade do processo eleitoral. Entretanto, muitas vezes essa influência acaba sendo invisível. E a pergunta que guia o episódio de hoje é bem direta. Como a inteligência artificial está influenciando as eleições e o que isso significa para a democracia? Primeiramente, o que é a inteligência artificial? Como é que a gente pode conceituar a inteligência artificial? Ela pode ser definida como um conjunto de sistemas computacionais capazes de processar grandes volumes de dados, de identificar padrões, de aprender com experiências passadas e de produzir previsões ou respostas automatizadas sem a necessidade de intervenção humana direta a cada decisão. Diferentemente da inteligência humana, a inteligência artificial não possui consciência, ela não possui intenção, ela não possui juízo de valor. Ela opera por modelos estatísticos que calculam probabilidades com base nos dados que ela, a inteligência artificial, recebe. Por isso, o seu impacto social e político não decorre de decisões próprias da inteligência artificial, mas da forma como esses sistemas organizam essas informações, como eles influenciam comportamentos e estruturam ambientes nos quais as escolhas humanas são feitas. Assim, quando a gente fala de inteligência artificial no contexto eleitoral, não estamos falando de máquinas conscientes ou de cenários de ficção científica. Estamos falando de sistemas de aprendizado de máquinas capazes de processar grandes volumes de dados, de identificar padrões e de fazer previsões comportamentais. Esses sistemas aprendem observando os comportamentos passados. Os cliques, as curtidas, os compartilhamentos, os tempos de visualização, os padrões de linguagem e até mesmo as reações emocionais. E aí, a partir disso, esses sistemas, os sistemas da inteligência artificial, calculam probabilidades. A inteligência artificial ela não decide quem vence uma eleição, mas ela é capaz de organizar o ambiente político e informacional no qual essas decisões políticas são tomadas. Por isso, a inteligência artificial pode vir a ser, ou será mesmo que já é, uma espécie de infraestrutura invisível da nossa democracia, da democracia contemporânea. Bom, mas como a IA pode ser usada nas eleições? E aí, a princípio, eu consigo identificar três formas. A primeira, por meio da produção automatizada de conteúdo. A IA permite que campanhas produzam conteúdo em escala inédita. Textos, imagens, vídeos, áudios, tudo isso pode ser gerado rapidamente, adaptados para públicos diferentes e específicos e testados quase em tempo real. Isso altera profundamente a lógica tradicional da propaganda eleitoral. Em vez de poucas mensagens, de mensagens amplas, temos centenas ou milhares de variações ajustadas para segmentos específicos do eleitorado. Essa automação acelera campanhas, reduz custos e amplia o alcance, mas também dificulta o controle público sobre o que está sendo dito. Em segundo lugar, ela influencia também através da segmentação e do microtargeting potencializados. A inteligência artificial ela não cria microtargeting, mas ela o eleva a um novo patamar. A gente já tem um vídeo sobre o microtargeting político aqui no canal. Depois procurem lá e assistam que vale a pena. Ela cruza, a inteligência artificial, voltando, dados comportamentais, históricos de navegação e padrões emocionais para identificar quem é mais sensível a qual tipo de mensagem. Cada eleitor passa a receber uma narrativa política diferente, não apenas sobre temas distintos, mas com enquadramentos morais e até mesmo emocionais distintos. E aí a eleição deixa de ser um debate público compartilhado e se transforma em uma soma de experiências individuais. E aí, por último, uma análise do humor social. As ferramentas de inteligência artificial elas podem monitorar as redes continuamente para identificar sentimentos predominantes, tais como medo, raiva, frustração, entusiasmo. E aí, a partir desse monitoramento, campanhas passam a ajustar discursos não com base apenas em pesquisas periódicas, mas com base em sinais digitais constantes,
reagindo quase instantaneamente ao clima emocional. E aí a política se torna mais reativa, mais emocional e menos deliberativa. E aí, a partir dessas influências, a inteligência artificial pode trazer alguns riscos para a integridade das eleições. Primeiro, através dessa manipulação emocional. Ao identificar vulnerabilidades específicas, a inteligência artificial permite calibrar mensagens para ativar medo, indignação, ou mesmo uma sensação de pertencimento, de você pertencer a um determinado grupo político específico. E aí a decisão política deixa de ser apenas o fruto de uma reflexão e passa a ser influenciada por estímulos emocionais invisíveis. A liberdade formal, aquele ato de você chegar lá na urna e digitar o número do seu candidato, permanece. Mas as condições da sua escolha são afetadas. Em segundo lugar, os deepfakes e os conteúdos sintéticos. Porque a inteligência artificial tornou possível criar vídeos e áudios altamente realistas, só que falsos. E esses conteúdos, realistas porém falsos, podem gerar escândalos artificiais, atribuir falas inexistentes a candidatos e confundir o eleitor. O dano mais profundo não é apenas a mentira pontual, mas é a corrosão da confiança. Porque quando tudo parece ser falso, nada mais é plenamente confiável. Um outro risco decorre da opacidade algorítmica, porque muitos sistemas de inteligência artificial funcionam como caixas pretas. A gente não sabe exatamente como essas decisões dentro desses sistemas são tomadas, quais dados foram usados ou quais vieses estão embutidos na sua programação. Isso dificulta a fiscalização, dificulta a responsabilização e o controle democrático sobre os processos que afetam diretamente a eleição. E, por fim, uma desigualdade na disputa eleitoral. Porque a inteligência artificial ela não é acessível de forma igual. Campanhas com mais recursos têm mais acesso a mais dados, a dados mais qualitativos, equipe técnicas mais especializadas, enfim, uma infraestrutura mais avançada. Por outro lado, campanhas menores ficam em desvantagem estrutural. A disputa eleitoral deixa de ser apenas de ideias e passa a ser também uma disputa de capacidade tecnológica. Isso exige uma resposta institucional e exige que a gente destaque também o papel da justiça eleitoral nessa situação. Porque diante desses riscos, as instituições democráticas têm que reagir. No Brasil, a justiça eleitoral passou a estabelecer limites claros para o uso da inteligência artificial em campanhas. Passou a exigir rotulagem de conteúdos sintéticos, ela passou a proibir deepfakes eleitorais, a vedação, a simulação de identidade de candidatos ou de outras pessoas, e regras sobre impulsionamento buscam proteger um princípio básico. O eleitor precisa saber quando está diante de um conteúdo falso, de um conteúdo artificial. Claro, a regulação não elimina todos os riscos, mas preserva condições mínimas para uma escolha livre e informada. Surge uma outra pergunta nessa situação toda. A inteligência artificial pode fortalecer as eleições? Acredito que sim, porque apesar dos riscos, a inteligência artificial, também pode ser aliada da democracia eleitoral. Ela pode ajudar, por exemplo, a identificar redes de desinformação, a detectar bots e comportamentos coordenados, a apoiar a fiscalização eleitoral, enfim, ampliar o acesso do eleitor a informação claras e organizadas. A tecnologia, a gente sabe, ela não é neutra, mas ela pode ser orientada por valores democráticos, desde que submetida a controles institucionais adequados. E aí esse desafio que surge, dessa nossa realidade é como a gente faz para governar essa tecnologia. Porque a gente não vai conseguir impedir o uso da inteligência artificial, isso não é mais possível. Ela está aí, ela está presente na nossa vida. O desafio é governar como a gente utiliza essa inteligência artificial, estabelecendo limites, estabelecendo regras de transparência, criando mecanismos de responsabilização. E isso exige uma educação digital do eleitor, transparência algorítmica, fiscalização ativa, especialmente da justiça eleitoral, e uma cooperação entre instituições, entre plataformas e a própria sociedade civil. A democracia ela precisa aprender a conviver com tecnologias que moldam percepções de forma invisível, sem abdicar dos seus princípios. Bom, a inteligência artificial já está redesenhando as eleições, ela já está presente no nosso dia a dia. Ela amplia as capacidades, ela acelera as campanhas políticas, ela transforma a própria comunicação política. Mas ela também traz riscos profundos para a autonomia do eleitor, para a igualdade da disputa e para a confiança democrática. O futuro das eleições dependerá da nossa capacidade de governar essas tecnologias que influenciam as decisões sem que a gente perceba.
A gente precisa compreender como essas decisões são tomadas, como a gente vai lidar com essa nova realidade. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui em mais esse episódio do Democracia, e a gente se vê no próximo. Tchau!